habitualmente, eu faço uma pequena introdução. Muito boa noite a todos. Muito obrigado por estarem presentes nesta que é a última Smart Discussion deste ano. Como sabem, ou têm ideia, as Smart Discussions vai fazer daqui a poucos meses, 4 anos, o tempo voa, que foi quando começou a pandemia. Faremos em breve, no próximo ano, 100 Smart Discussions, portanto, de facto, já é uma narrativa e um percurso interessante. E decidimos fechar este ano com um tema absolutamente desafiante e crítico, na minha opinião, para o nosso futuro, que tem a ver com a diáspora e o talento de Portugal no mundo. A sessão de hoje vai ter, como sempre, 2 momentos. Portanto, o nosso amigo João Pedro Taboada, que também pertence ao grupo Nós e que é um conhecido gestor e também especialista em áreas como a aeronáutica e outras, e que trabalha para um grande grupo conhecido nesta matéria, faz parte da direção da diáspora, que para a semana vai ter o seu grande momento anual em Cascais, com a presença de muitos conselheiros e também de altas individualidades portuguesas, e portanto ele teve a amabilidade de se disponibilizar para estar aqui connosco nesta discussão. O João vai fazer uma primeira apresentação de mais ou menos 15 minutos, pensando, não é? Sobre aquilo que é a diáspora, os seus objetivos, dar-nos alguns números daquilo que está a acontecer. Pronto, e depois a ideia era criarmos aqui, como sempre, uma open discussion de todos. Depois, obviamente, o próprio João irá intervir na própria discussão para comentar. Temos aqui pessoas que já trabalharam fora, como o nosso amigo José Furtado e outros. Temos pessoas que estão fora, como o Luís Neves. Temos pessoas que estão em Portugal e que estudam o tema. Portanto, é ver se criamos aqui um momento de discussão muito interessante. João, muito obrigado mais uma vez e a palavra é sua, está bem? Muito gosto. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, para dar a oportunidade de contribuir aqui para o grupo. Eu, eu comecei a trabalhar fora de Portugal há 19 anos. O primeiro ano estive em Paris, depois estive 11 anos em Bruxelas, depois na Holanda, e desde 2017 que voltei a Portugal. Nós, enfim, participámos numa privatização de uma empresa aqui em Portugal, que é a Ogma. Fizemos fábricas em Évora, que, portanto, fizemos um acordo com os colegas da Aernova em Espanha, e mantemos também um investimento aqui na área de ID. Enfim, há 2 anos e meio que estou na direção do Conselho da Diáspora e estou há 9 anos no Conselho da Diáspora. Portanto, enfim, estou só a dar esta nota porque vou procurar refletir na discussão, e aqui na meia dúzia menos de uma dúzia de slides que preparei, qual é que tem sido a experiência. Com certeza que não tenho as respostas para tudo, mas também sei que estamos num grupo de procurar fazer as perguntas mais certas possível, procurar as respostas, e com certeza que toda a experiência acumulada que está aqui neste grupo, em termos de trabalhar fora de Portugal, voltar a Portugal, fazer em Portugal a partir de estarmos fora, enfim, todo esse tipo de dinâmica, com certeza que será um prazer nós discutirmos. Eu vou tentar que estes slides deem a base para isso. Portanto, o Conselho da Diáspora. Ok. É uma associação privada sem fins lucrativos. Portanto, como disse, foi criada em 2012. Na altura, portanto, o Conselho da Diáspora tem, para além do alto patrocínio do Presidente da República, o Conselho da Diáspora tem o aspecto de que o Presidente do Conselho é o Presidente da República em funções. E da mesma forma, o Vice-Presidente honorário é o Ministro dos Negócios Estrangeiros em função. Nós temos uma terceira figura, que com muita estima fazemos sempre referência, que esse não muda, que é o nosso Presidente Fundador, que é o Filipe Botton. Então, na altura, enfim, tem as notas aí. Depois foi concedida a distinção de utilidade pública, e depois em 2009 reconhecido como Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, com base no evento no Africa Forum, que lá iremos. Mas, sobretudo, e aqui já para a discussão que os colegas e amigos que se puderam juntar hoje, interessa começar por entender o contexto em que é criado o Conselho da Diáspora. Em 2012, nós sabemos em que estado é que estava o país e todos os desafios que tínhamos em termos de imagem reputacional do país, o que era a realidade e aquilo que ainda fazia um pior do que era a realidade. E na altura o Presidente da República e o Filipe pensaram, bom, vamos criar algo que mostre que Portugal também não é tudo o que dizem, que temos pessoas que estão a fazer um trabalho, que têm posições de relevância, enfim, um pouco a subida da autoestima. Nós hoje chamamos mais a Operação Coração, mas na altura foi muita questão de elevar um pouco a autoestima, porque de facto eu próprio
no meu trabalho, tive coisas incríveis, como virem órgãos de comunicação social e veem uma história boa e depois dizem, não, não, mas desculpa lá, já não pode passar isso, porque nós viemos a Portugal juntar histórias más para mostrar como está mal o país. Portanto, eu lembro sempre desta história, uh, para nos para dar o contexto em que o Conselho de Diáspora é criado e qual era o cenário que esteve por detrás da iniciativa do presidente Aníbal Cavaco Silva, do Filipe Beton e, na altura, o presidente honorário era o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas. Portanto, aqui o objetivo foi, um, declarando a missão, estreitar as relações entre Portugal e a sua diáspora, ligar-nos, enfim, aos portugueses e lusodescendentes no exterior, obter um contributo dessa rede da diáspora com base no seu mérito, no seu talento e na sua influência nas regiões onde trabalham e, sobretudo, este ponto de reforçar a reputação de Portugal no mundo. Houve ali, de facto, esse momento de maior emergência. Portanto, o termo na altura que se criou designamos na divulgação internacional o World Portuguese Network, é o principal instrumento de intervenção do Conselho da Diáspora Portuguesa. Consiste numa rede de contactos que envolve um conjunto alargado de portugueses. Nós vamos ultrapassar os 200 conselheiros da diáspora. Estamos aqui, enfim, o número que tem aqui é 225, em 35 países e 5 continentes, e concentramos de início em 4 grandes áreas. Portanto, portugueses com atividade nestas 4 vertentes de economia, ciência, cultura e cidadania. Portanto, foi esta rede que se criou, entretanto foi desenvolvido. A foto que vem aí é a inauguração do nosso escritório na Câmara Municipal de Cascais, com o Sr. Presidente da República, com o Sr. Presidente da Câmara, Carlos Carreiras, e com o nosso da direção, António Calçada de Sá. Como hoje os nossos órgãos honorários, o Sr. Presidente, professor Marcelo Rebelo de Sousa, como Presidente honorário, e como Vice-Presidente honorário, o Sr. Ministro João Gomes Cavinho, Ministro dos Estrangeiros, em funções. Mas também, quanto a órgãos sociais, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, que é o Dr. José Manuel Durão Barroso, e o Presidente da Direção, o António Calçada de Sá, que trabalha na Fundação do Repsol e tem base em Madrid. Pois, nós procuramos refletir na direção do Conselho as diferentes geografias. Portanto, eu estou baseado em Portugal com o nosso escritório sede na Holanda. Nós temos colegas na Suíça, temos o António Pargana no Brasil, o António Gonçalves também gravita entre Portugal e o Mónaco. Temos aqui uma colega da Sony em Espanha, a Liliana Laporte, e depois temos, se calhar, algumas caras que são conhecidas de alguns de vocês, pela Irlanda, o Luís Paz Correia, o Luís Teles em Angola, a Manuela Ferro no Banco Mundial dos Estados Unidos, o Paulo Morgado em Espanha, o Pedro Pereira da Silva, que é um empresário que esteve muitos anos na Polónia com a Jerónimo Martins, que agora está também de volta a Portugal e muito ativo em alguns dos projetos. O Raul Panandica, que está na Índia, a Renata Ramalhosa, também um novo membro da direção que está no Brasil, a puxar também por algumas iniciativas, o Ricardo Pires em Singapura e depois também em África, num país muito relevante, a Telma Teixeira da Silva. Portanto, só alguns nomes que, calhar, vocês conhecem e que reflete a amplitude do Conselho e que procuramos refletir na direção. Por isso, enfim, deixei-vos a nota inicial de que o Conselho é criado, de facto, devido às questões reputacionais de Portugal, subida da autoestima, e, portanto, no momento de 2012, em 2016, quando o Sr. Presidente da República, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, toma posse como Presidente, ele traz-nos um desafio e diz-nos assim: olha, tudo bem, vocês mantenham o foco no vosso perfil de membros fundadores e membros que seguiram, portugueses com influência, decisores em grandes organizações, naquelas áreas, 4 áreas, mas não se esqueçam das outras 2 diásporas que eu quero que vocês comecem a trabalhar. E a primeira dessas segundas são as comunidades, ou seja, tivemos o Conselho na altura, portanto, houve esse trabalho já na direção anterior, e depois
nós aproximámos e mantivemos esse trabalho e mantivemos essa linha com a nova direção em 2021, na continuidade do trabalho da direção liderada pelo Filipe Bouton, aproximarmos às comunidades. E aí nós trabalhamos duas parcerias para termos a certeza que não andamos todos a reinventar a roda, que não há duplicação em termos de recursos, que as iniciativas estão alinhadas. Nós estruturamos cooperação com a Rede Global da Diáspora e com o Conselho das Comunidades, sobretudo numa vertente de alinhamento com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, que fará sempre todo o sentido, também pelo facto do nosso vice-presidente honorário ser o Ministro dos Negócios Estrangeiros. E eu depois vou só gastar mais um minuto da vossa atenção nesses pontos, mas até lá a terceira linha. A terceira linha tem a ver com um ponto que eu gostaria muito de discutir convosco também aqui com este distinto grupo, já estiver de acordo, que é o tema da diáspora jovem. Ou seja, nós hoje sabemos, enfim, pela experiência mais recente do trabalho na direção do Conselho, a diáspora de hoje não é a diáspora de há 20 anos. Ou seja, aquela conversa, há quanto tempo estás fora? Quando é que voltas para Portugal? Nós olhamos para esta diáspora jovem e temos aqui uma matriz com diferentes perfis. Temos o jovem, enfim, imaginemos aí por definição aí até aos 35 anos, que está expatriado ou que decidiu ir trabalhar para uma empresa estrangeira no exterior, ou que até trabalha numa empresa estrangeira mas está em Portugal, ou seja, e que está um tempo fora, circula, viaja com facilidade, portanto não é aquela diáspora tradicional que nós víamos. Então nós hoje vemos essa diáspora, e o Presidente da República podemos olharmos também para esta diáspora e percebemos qual é a dinâmica, qual é o perfil, e não é tanta questão do que é que os faz sair ou o que os faz voltar, é que dinâmicas é que nós podemos ter aqui para que eles possam contribuir. Estejam de passagem por cá, sejam de passagem pelo exterior, como é que eles podem contribuir para o desenvolvimento de Portugal, quer em áreas académicas, quer em áreas de cultura, quer em áreas económicas, como é que essa diáspora móvel, que não para quieta, nos pode ajudar. Portanto, nós hoje já não é aquela coisa que nós costumamos às vezes dizer que da foto do Cidadela de Cascais, eu tenho aqui para o último slide, tem a foto do Cidadela de Cascais, que nos deixou muito famosos, mas nós queremos de certa forma ir dando menos peso a essa foto da praxe e sobretudo focarmos em projetos concretos que olhem para estas três diásporas. A diáspora influente, dos CEOs, dos C-suites, o que quiserem chamar, a diáspora das comunidades, ligarmos, a foto que tem aqui é de um jantar em Madrid, com a Câmara de Comércio de Madrid e com o Sr. Presidente da República, é um desses exemplos, é um mix entre o perfil 1 e o perfil 2, e a diáspora jovem. Portanto, nós, país, criamos a figura do Conselheiro de Portugal no mundo, enfim, que tem, enfim, quando entra para membro do Conselho da Diáspora, tem como função refletir os estatutos, a missão do Conselho da Diáspora. Portanto, de forma concreta, considerar ações em que promove a imagem e a reputação de Portugal, aprofundar a ligação com membros da diáspora portuguesa e redes de comunidades. Isso pode implicar eventos, pode trazer algumas dessas pessoas para a própria rede, e é assim que temos aumentado a rede, participar nas iniciativas da associação, apresentar iniciativas que promovam o desenvolvimento do país, lá está, propor candidatos para integrar a rede de conselheiros de Portugal no mundo e apoiar na agregação de fundos e patrocínios. Nós temos patrocinadores institucionais, temos apoio da Câmara de Cascais, por exemplo, e temos as receitas que também chegam dos eventos que nós procuramos ter com lucro, e temos também as cotas dos nossos associados. Eu coloquei ali também o nosso projeto All in One, que é um projeto de uma rede, de uma comunidade, onde os membros do Conselho da Diáspora podem interagir, enfim, é uma rede fechada com o aplicativo que designamos de All in One para agilizar tudo isso. O que é que nós procuramos desenvolver este trabalho? Em termos de eventos, fiz referência atrás do reconhecimento do trabalho do Conselho da Diáspora no Euroafrica Forum. É um evento
que já vamos para a 7ª edição do ano que vem. Normalmente aproveita a vinda de um chefe de Estado de África a Portugal. Realizamos esse encontro na Nova, em Carcavelos, normalmente na ordem das 400 pessoas. Temos um encontro anual em dezembro e acompanhamos missões empresariais. Organizamos jantares por sugestão do Sr. Presidente da República ou às vezes através dos nossos membros locais participamos nessas iniciativas. Temos também um organismo, enfim, não é um órgão social do Conselho da Diáspora, mas constituímos nesta nova direção um Conselho Consultivo. Vê uma foto a alguns dos membros, é presidido pelo Pedro Reis, antigo presidente, ex-presidente da AICEP, temos o Pedro Pires de Miranda, o presidente do BPI, João Pedro Oliveira Costa, o António Bruxado Correia, que é um distinto membro aqui também do Sharing Knowledge, aqui do nosso grupo, e que nos ajuda também, enfim, pedimos orientações, opiniões sobre aquilo que estamos a fazer e aquilo que planeamos fazer. E temos uma iniciativa também muito importante, que é a criação de núcleos regionais, dos hubs regionais, para aproximarmos, através desses coordenadores, a rede que, entretanto, vai expandindo. E a cooperação com a rede global e o Conselho das Comunidades. No caso da rede global, por exemplo, um resultado importante que tivemos este ano foi uma aproximação importante ao Canadá. A rede global trouxe-nos uma sugestão de um conselheiro no Canadá que nos apoiou num evento com o Presidente da República em Toronto, que correu muito bem, e também por via da rede global nós estaremos no evento agora em Viana do Castelo, na sexta-feira, do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, onde estaremos a coordenar que eles chamam uma masterclass. Isso também é esse tipo de iniciativas que queremos estar alinhados e queremos estar presentes e mostrar que existe essa integração. Para terminar, Jaime, portanto, as nossas prioridades é expandir a rede de uma forma sustentada, maximizar os resultados destes projetos, apoiar as iniciativas que nos sejam trazidas pelos conselheiros de Portugal no mundo, incluindo através do projeto dos núcleos regionais, e perpetuar o Conselho da Diáspora. Quando falo em perpetuar o Conselho da Diáspora, há ali uma ligação àquele tema da diáspora jovem. Perpetuar o Conselho da Diáspora é olhar para essa diáspora jovem, tê-la por perto. Sabemos que essas pessoas serão, no futuro, os membros efetivos do nosso Conselho da Diáspora. Enfim, eu por motivos no último slide, a foto da praxe lá da escadaria do Cidadela, o São Pedro sempre nos ajudou. Este ano parece que vai haver vento, mas que ainda não vai haver chuva. Mas enfim, teremos sempre esta foto da praxe, mas ficam os contactos e obviamente também através do Bem, grupo saberão sempre onde me encontrar. Jaime, obrigado. fantástico, Mais ou menos dentro do João tempo. Pedro, acho que foi uma introdução fantástica. Eu vou tentar criar aqui uma dinâmica com pessoas de fora e pessoas de dentro, e portanto, começando pelas pessoas de fora, João, se depois então puder partilhar a apresentação, agradecer, está bem? Como tu Com gostas. certeza, com certeza. Portanto, começando pelas pessoas de fora, é capaz de desafiar a Céu Moraes, que está em Londres, e portanto que é uma pessoa que tem feito um trabalho fantástico na área das tecnologias e isso tudo, e que nos pode dar a sua visão a partir de fora, e depois continuamos com outras pessoas. Céu, para começar. Olá a todos. Estou no Reino Unido há 12 anos, mas agora estou no México, portanto, até me sinto uma nómada digital estes dias. É interessante ver, de facto, quando saí de Portugal, não estava propriamente a pensar, enfim, se calhar ficar tanto tempo, e depois, passado uns anos, deixou de me fazer sentido voltar para Portugal, nomeadamente pelo tipo de projetos que comecei a desenvolver e, portanto, depois a não equivalência, digamos assim, em Portugal do que estou a fazer correntemente. Portanto, estou na SAP, sou diretora de indústria de retalho global, e tenho o prazer de falar com muitas das marcas que nós conhecemos de grande consumo e poder trabalhar com eles, alinhar os interesses deles com os produtos estratégicos que lançamos no mercado todos os anos, e depois trabalhar com as equipas dos vários mercados, trazendo essas inovações e tentando, no fundo, que as adoptem pronto, e é sempre um ciclo, não é? Vão adotar de uma maneira que nós não tínhamos pensado inicialmente, e depois trazemos isso para o produto, e é assim. Também tenho, desde há 4 anos esta parte, uma incubadora, aceleradora de startups, e tenho feito muito trabalho de tentar trazer as startups de Portugal para se estabelecerem no mercado do Reino Unido. E, portanto, em variedíssimas áreas, nada a ver com retalho, não é? Aí estou muito mais
a ver as novas tecnologias que se desenvolvem em Portugal, tanto em inteligência artificial, mas também tenho visto muitas empresas na área de life sciences e, portanto, tem sido interessante ver, assim, do ponto de vista criativo, aquilo que aparece, mas se calhar os desafios que estas empresas têm de internacionalizar enquanto startups, pela falta de capital de angels em Portugal, que não é de todo um problema português, é um problema da Europa, se compararmos com a forma como as empresas nos Estados Unidos conseguem levantar capital em early stages, não é? Na Europa tende a haver uma análise de risco que considera que as empresas têm que ter alguns revenues para aceder a determinado tipo de capitais, e os mecanismos que existem são muito mais ligados a grants, etc., o que torna difícil. Portanto, estou a tentar ajudar com isso, trazendo as empresas para o mercado da UK, mesmo quando ainda são muito jovens. Obrigada, Jaime, por me convidar para uma primeira abordagem, está muito bem. Portanto, agora é capaz de desafiar um português que já esteve fora e que voltou, o Zé Furtado, portanto, que é conhecido, é o presidente das Águas de Portugal, portanto é também um gestor conhecido há muitos anos. O Zé esteve muitos anos em Moçambique, não foi em Maputo, Zé? Queres também dar uma pequena nota sobre o que pensas disto? Até porque sei que tens um filho que também esteve fora, agora está em Portugal. Qual é a visão do tema? Para responder ao desafio também do João Taborda, relativamente à diáspora jovem. Sim, muito boa tarde a todos. Eu trabalho agora no Grupo Águas de Portugal, só uma pequena referência. No horizonte de uma geração parece muito assinalável em matéria de desempenho na água, o que nos granjeou alguma reputação internacional. O grupo está em vários países, tem uma dúzia de geografias. Normalmente vamos com o Banco Mundial para capacitar os operadores locais e, nesse contexto, temos pessoas lá fora e interagimos com muita gente lá fora. Mas passaria a minha experiência pessoal mais recente. Tive 7 anos em Moçambique. Portanto, é uma realidade muito particular. Em todo caso, partilhava convosco o sentimento que trago, que trouxe de Moçambique. Eu trabalhei num dos bancos portugueses. Uma primeira nota é que, de facto, o sistema financeiro em Moçambique é controlado pela Banca Nacional. Já esteve em 80%, digamos assim, 80% controlado pela Banca Nacional, os principais bancos. Hoje estará nos 65%. Os dois principais bancos são o BCP e a Caixa. A Caixa está associada ao BPI, que é onde eu trabalhei, e somos os líderes do mercado em Moçambique, com um pouco mais de 30% da cota de mercado, e o BCP também 30%. Portanto, 60% dos dois bancos. São dois bancos que os bancos portugueses são os únicos que têm uma implantação, têm uma vocação de banco universal. Os bancos, a concorrência é fundamentalmente da África do Sul e são mais oportunistas no sentido em termos de oportunidades de negócio, em termos de posicionamento. Fundamentalmente seguem os negócios, o cross-border com a África do Sul. Enquanto que os bancos portugueses têm uma presença normal, universal, estão em todas na generalidade dos municípios. Daqui resultam 2 ou 3 observações que eu gostava de partilhar. Uma primeira é a importância que tem dominar o sistema financeiro, a intermediação bancária. Portanto, ter mais de 60% do sistema bancário controlado a partir de Lisboa é uma alavanca importante em tudo o que tem a ver com o modelo de financiamento da economia, em termos de bancarização do sistema rural, em termos da importância que, de uma forma geral, que têm estas posições a partir de 2 personalidades, não é? O presidente do BCP e o presidente da Caixa, se quisermos dizer, têm um ascendente sobre as estruturas e em horas é possível veicular algo a partir de Lisboa para todo o país, na medida em que tem uma cobertura universal e as cadeias de comandos, a linha hierárquica funciona e de forma rápida, como é o setor bancário. Mas uma outra questão tem a ver com a formação das pessoas. Nas zonas recônditas,
é fundamentalmente o empresário, o funcionário bancário, que a classe média é muito os funcionários bancários, porque os funcionários públicos estão em situação mais difícil, e, portanto, significa que a presença o contributo que Portugal dá também é muito relevante. Eu diria que essa dimensão é particularmente importante, nota-se em Moçambique. Uma outra dimensão tem a ver com as grandes empresas. De facto, as grandes empresas portuguesas que lá estão também têm uma presença muito forte no país, e por essa via, enquanto que as outras empresas, muitas das empresas importantes estão em recursos naturais e, portanto, também têm uma posição relativamente oportunística no país. Portanto, é um mercado, um exemplo de um mercado que pode acolher muito a interação de Portugal lá em Moçambique, empresas portuguesas que possam integrar a cadeia de valor das grandes empresas e beneficiários dos incentivos financeiros. Não sei se foi útil, mas fundamentalmente... Sim, muito bem, muito bem. Foi um exemplo prático, digamos, daquilo que foi a experiência do Porto. Eu acho que é onde, de facto, estas características são importantes. Não são muito replicáveis noutros mercados. Muito bem, sim, senhor. José, fantástico como sempre, e portanto passamos agora ao João, vamos ouvir mais algumas pessoas, está bem, e depois um comentário para digamos. Pronto, agora passamos ao Luís Neves, que faz parte do nosso grupo e que está há muitos anos na Alemanha já, mas é um homem do mundo, porque está numa entidade que tem responsabilidades em termos mundiais na área das telecomunicações. Luís, quer-nos dar também a perspectiva do que é estar fora há muitos anos em Portugal, relacionamento com Portugal, como é que vê as novas gerações abordarem o tema da diáspora? Quer dar também o seu testemunho? Olá a todos, obrigado, Jaime, pela oportunidade e é um prazer estar aqui, como de costume, e peço desculpa de não ter participado nas últimas sessões, mas então, por favor, como o Jaime já coisas. disse, digamos, uma vida sempre muito complicada. Bom, eu estou há quase 30 anos fora de Portugal. Saí de Portugal em 1994 para trabalhar na Suíça, nas Nações Unidas, e nessa altura, digamos, o meu trabalho era um trabalho internacional, no âmbito das Nações Unidas, digamos, numa altura em que as telecomunicações estavam a ser privatizadas, em que se fez a privatização do setor das telecomunicações e a separação dos correios na Europa, e, portanto, tive uma ação mais, digamos, se pode assim dizer, mais política, digamos, nessa fase. Em 2000, no início de 2002, 2003, fui convidado para vir trabalhar para a Alemanha, que foi uma decisão muito complicada, porque eu, embora seja um poliglota, não falava alemão, e a Telecom Alemã convidou-me para dirigir o Departamento de Sustentabilidade, que era uma coisa nova, e foi uma decisão muito, muito complicada, que acabei por aceitar o desafio, mas ao fim de 3 meses estava a bater à porta do administrador que me tinha convidado a dizer que me ia embora, porque realmente não, os alemães, ele dizia-me que todos falavam inglês, nenhum falava inglês, queriam todos falar alemão comigo, e digamos, foi uma fase complicadíssima da minha vida, que pensei, aliás, a regressar a Portugal. Mas eu não sou pessoa digamos, de voltar as costas às coisas, e eu lancei-me para a frente e mandei a minha equipa a aprender inglês, e eu fui aprender alemão. E encontramos um ponto de contacto, e acabei por me manter na empresa até 2017. Continuo a viver na Alemanha. Neste momento sou o CEO do GESI, que é uma organização empresarial global que reúne grandes multinacionais do setor das tecnologias. Mas dediquei, digamos, a minha vida na empresa àquilo que eu chamo de interseção entre a tecnologia e a sustentabilidade. Aliás, fazia parte do meu trabalho. E, digamos, esta temática tem sido central à minha atividade, digamos, o facto de eu dirigir este departamento e ter uma atividade, digamos, que me obriga a viajar muito, eu praticamente não me sinto um estrangeiro, digamos. Esta noção de diáspora para mim não funciona, não faz muito significado, porque a definição de diáspora tem a ver, digamos, com alguém que saiu, mas que depois mantém ligações, tem redes, etc. Exato. Pronto, eu passei sempre a voltar a Portugal normalmente, faço a minha vida em Portugal, e tenho aqui um filho com 17 anos que fala português, digamos, envolvi-me, digamos, com o consulado para trazer o português também para a Escola Internacional de Bonn,
onde, digamos, os poucos portugueses que lá estão e os brasileiros aprendem português, digamos, a minha atividade, digamos, com a comunidade portuguesa resume-se a isso. De resto, a minha vida tem sido internacional. Mais recentemente, como o Jaime sabe, tenho tentado trazer para Portugal o setor das tecnologias, à volta da discussão sobre a importância das tecnologias para a sustentabilidade, com a cimeira, o Digital with Purpose, que este ano, aliás, vai-se fazer em Cascais e O Diaspora também está em 2024. Cascais, portanto Cascais está mesmo na moda, Exatamente, né? ficamos aí todos interligados, mas só para concluir, digamos, eu não me sinto, eu sempre me senti português, e portanto a minha vida tem sido, nunca me senti um estrangeiro ou nunca me senti, digamos, alguém que estava fora do país ou que me sentia menos ou com menos valor. Agora, para terminar mesmo, digamos, uma coisa que eu sempre fiz foi que, digamos, procurei sempre deixar uma imagem positiva de Portugal. Eu lembro do período, digamos, complicado que vivemos, que aliás tem a ver aqui com a altura da criação desta iniciativa, mas quando nós temos muitos bons portugueses fora e de grande qualidade, embora muitas vezes nos tentem colocar um bocadinho para baixo. É preciso levantar sempre a cabeça e mostrar o nosso valor e mostrar que Portugal, embora um país pequeno, é um país importante e tem um papel a desempenhar a nível global. Muito bem, Luís, sim, senhor. Pronto, vamos a mais duas pessoas para depois pedir ao João para fazer o primeiro comentário. O Tiago Piticunha também está aqui connosco, ele viveu muitos anos fora, agora está cá connosco em Portugal e é conhecido pelo trabalho que tem feito na área dos oceanos. Tiago, quer também dar o seu testemunho? Viva Jaime, obrigado e Muito boa bem. noite a todos. Enfim, o meu testemunho é um testemunho muito pessoal, porque na verdade Mas a não ideia é tenho essa, números, exatamente. exatamente, não tenho números, tenho apenas também esta experiência de ter vivido 15 anos fora de Portugal, a maior parte deles em organizações intergovernamentais, portanto também em si, digamos que um pouco diferente das empresas, do setor privado, mas onde também se consegue ver um pouco o que é o trabalho que os portugueses fazem nessas organizações, e julgo que essa é uma das vantagens de Portugal. Nós costumamos ser um país que acaba por estar acima, digamos assim, daquilo que é o seu peso real, político, económico nessas organizações. Aliás, eu costumo sempre dizer que o que fez o país, o que fez as fronteiras do nosso país nos últimos 300 anos foi a diplomacia, no modo geral. Isso é muito importante, a isso devemos. E de facto, trabalhei para organizações portuguesas diplomáticas lá fora, portanto em equipas portuguesas, junto, por exemplo, das Nações Unidas, mas onde Portugal tem de facto uma ação de grande relevo, até porque as eleições que temos feito, por exemplo, para membro não permanente no Conselho de Segurança têm mostrado isso. Temos uma capacidade de penetração e de apoio principalmente noutros continentes. Deve-se dizer, isto acho que é importante para toda esta conversa sobre a diáspora portuguesa, que onde Portugal marca menos pontos é na Europa que a nossa imagem é pior, é na Europa que temos menos apoios políticos, é na Europa em que normalmente temos mais dificuldade em conseguir fazer prevalecer as nossas posições e beneficiar, por exemplo, da confiança dos outros países europeus, principalmente, por exemplo, nessas grandes eleições em que Portugal se envolve no sistema multilateral internacional. Já em áreas como a América do Sul ou a África, há uma enorme empatia e apoio a Portugal e às posições portuguesas, e diria também que o nosso país tem enorme prestígio no Sudeste Asiático, no Extremo Oriente. Curiosamente, obviamente, são áreas onde a nossa história foi escrita e, portanto, há uma ligação enorme a esse historial histórico português, um país realmente verdadeiramente único, porque é um país que tem património cultural muito de grande relevo nos 5 continentes e que está espalhado por um pouco por todas essas áreas. Aquilo que me parece que eu queria mais, que gostaria de dizer é que há de facto que procurar. Para Portugal era importantíssimo que conseguíssemos procurar fazer ou faturar, render digamos, esses créditos que temos em paragens como essas. Uma das coisas que sempre me surpreendeu foi, por exemplo, a capacidade que tem um país como a Suíça, que não tem a nossa história, mas que tem câmaras de comércio em todos os países do Extremo Oriente, que são os países emergentes com mais força económica, incluindo as Malásias da vida,
e com as quais consegue realmente tirar grandes benefícios para as exportações desse país, desse pequeno país também que é a Suíça. E, portanto, muitas vezes digo, era interessante para o próprio setor privado e para as empresas compreender um bocadinho como é que se vota ou não em Portugal, por exemplo, para essas grandes eleições nas Nações Unidas como o Conselho de Segurança. Tive também experiências diferentes em que estive integrado em organizações internacionais que não são portuguesas, onde o ecossistema era um ecossistema internacional, mas onde também os colegas portugueses que trabalhavam nessas organizações tinham bastante relevo. Por exemplo, na Comissão Europeia, onde trabalhei também 6 anos e onde foi notório o peso que os portugueses tinham, obviamente, também o facto de termos tido um presidente da Comissão português também contribuiu para que os portugueses tivessem uma importância comparativa maior dentro dessa instituição. Mas aquilo que eu gostaria de dizer era que vejo com muito bons olhos, obviamente, o conceito da diáspora e a capacidade de podermos criar essas redes, essas comunicações. Eu julgo que é muito isso que falta. Mesmo se olharmos para o nosso país é um país que não funciona muito em rede, não funcionamos muito através das cidades, não é? Temos as cidades portuguesas muito compartamentalizadas, por exemplo, as pessoas de Lisboa dão-se com as pessoas de Lisboa, as pessoas do Porto dão com as pessoas do Porto, as pessoas de Setúbal dão-se com as pessoas de Setúbal. Há uma ligação, não há uma ligação tão grande como em outros países europeus, e isso aí obviamente que contribui negativamente para o desenvolvimento, para a prosperidade e desenvolvimento económico do país, e o mesmo se poderia dizer então com esses portugueses que vivem nesses 4 cantos do mundo. E é nesse sentido que acho muito importante que haja esses canais, e obviamente que hoje em dia esses canais são cada vez mais digitalizados, há cada vez camadas da população portuguesa mais jovens que estão nesses países, e julgo que através deles seria muito importante criar essa ligação para estrategicamente termos uma visão da influência que o nosso país pode gerar no mundo. Obviamente que depois podíamos falar aqui em muitas outras questões que não vamos ter tempo e só com isto acabo, que é, há muitas questões que são importantes também, como a questão de votar ou não nas eleições legislativas para os imigrantes. Por um lado, se não votam, não podem mudar o que acontece na política em Portugal e, como tal, não podem influir naquilo que poderão ser fatores que os podem levar a voltar para Portugal. As questões do sistema fiscal, tínhamos até há pouco este sistema fiscal dos contribuintes não habituais, e isso acabou por se aplicar mais, se calhar, a estrangeiros que vieram como expatriados para Portugal do que a expatriados portugueses lá fora que regressassem. As questões das remessas dos imigrantes, todos esses temas que, no fundo, historicamente são importantes. Aqui fico por aqui, Jaime. Fantástico, Tiago. Sim, senhor. O Tiago surpreende sempre com uma grande capacidade de síntese e de, em poucas palavras, dizer muita coisa. João, quer fazer já agora uma pequena nota ou continuamos com mais 2 ou 3 pessoas e depois faz o que é que prefere? Eu posso, se calhar, já fazer já Tá aqui bem. uma pergunta. De uma forma breve, que é para depois passarmos a uma segunda ronda, está bem? À Maria, ao José Furtado, ao Luís Neves. Temos aqui mais algumas pessoas que vão falar. Muito bem. Perfeito. Bom, em relação ao tema do financiamento de startups, sim, é um tema. Nós temos uma rede importante de pessoas ligadas a essa área. Temos também um acordo com a Portugal Ventures. Isto é um tema também para nós é importante, sobretudo quando falamos em negócios sofisticados, de intensidade tecnológica, com algum risco. É um tipo de projeto. O denominador comum aqui é que projetos é que nós podemos fazer, que são realistas e entregar resultados em termos de concretizar os contributos que as pessoas da rede querem aportar para Portugal. Portanto, e aí esse é um exemplo. O José Furtado falou na questão do Banco Mundial. Como viram, nós temos uma colega, a Manuela Ferro, que está no Banco Mundial. Essa questão do domínio do sistema bancário é também muito importante e não é por acaso que, de facto, vemos alguns conselheiros muito ligados a esta área e também por aí com muito boa ligação às comunidades e a fazer as coisas acontecer aí, e também ligado aos nossos bancos, à Caixa, ao Milênio, ao BCI, por exemplo, e BPI, no caso de Moçambique. E a questão do Luís Neves, também ligando à questão da importância das tecnologias para a sustentabilidade, é um tema cada vez mais importante na Europa e que tem puxado muitos especialistas também na área académica. No ponto do Tiago Pita, que eu também cumprimento e renovo o agradecimento pelo contributo que nos deu, valiosíssimo, no Euroáfrica em 2022, nós estamos de facto a trabalhar
também a começar a fazer o levantamento dos portugueses que existem exatamente nesses organismos internacionais. O Tiago Pita falou na passagem dele, dos 6 anos que teve na Comissão Europeia, e de facto, o facto de termos também o Presidente da Mesa da Assembleia, o Dr. Durão Barroso, e o próprio chefe da Casa Civil, do Presidente da República, que é uma pessoa com quem o Conselho interage, também teve funções importantes no gabinete do Dr. Durão Barroso, enfim, mais outras, mais outros portugueses ligados a entidades também na rede das Nações Unidas. Nós estamos, de facto, a fazer esse mapeamento, porque são, de facto, pessoas que, em termos de fazer políticas públicas e iniciativas que existem, geram resultados, podem contribuir bastante para o nosso trabalho. Vamos passar então a uma segunda ronda. Pronto, nós temos aqui várias pessoas. Pronto, vamos tentar acabar às 7h30. Pode ser, não pode, João Pedro? Até às 7h30, portanto. Muito Pode bem, ser. eu sei que a Denise quer falar, mas já tinha aqui 2 pessoas, está bem, Denise? Já passo. Nós temos connosco o Carlos Oliveira, que foi deputado há muitos anos no Círculo da Europa e, portanto, escreveu também um livro sobre essa matéria. Hoje é um conhecido também especialista em gestão e nestas áreas ligadas à inovação tecnológica. Carlos, queres fazer um pequeno comentário? Eu agradecia Obrigado, também agradecer alguma brevidade, que é para dar tempo a mais pessoas falar, está bem? Muito gosto. Obrigado, Jaime. Fui deputado do Círculo Fora da Europa já em Pode dar, sim, peço desculpa, pode dar, exato. muitos passados. Interessante é que eu vim para Portugal com 28 anos, tive de me adaptar a Portugal, portanto sou uma pessoa mesmo de fora. Tive aqui 2 anos a seguir ao 25 de Abril, mas a confusão era tal que os meus pais saíram outra vez de Portugal. Depois estive a aprender a ser português. E como deputado de Círculo Fora da Europa, estive no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, em África, a ver as comunidades portuguesas e a tentar abordar esta temática. Em primeiro lugar, parabéns ao João Taborda. O Conselho da Diáspora eu tenho acompanhado, tem feito um trabalho extraordinário. E tinha aqui 2 perguntas. Uma pergunta era em relação à juventude. Eu lembro-me que na altura havia aqui a realidade dos portugueses que vivem no estrangeiro é complexa, não é simples. Há aqueles mais tradicionais, há as associações onde as pessoas vão, têm um certo ritual cultural. Há os jovens que geralmente não se associam às coisas portuguesas nem a Portugal, e é onde está o grande interesse estratégico do país. E hoje em dia a situação mudou muito, especialmente nos últimos 10 anos. E esta rede, que pode ser uma rede de lobby, de contactos, de interajuda, estruturada, como é a dos judeus, dos irlandeses e de outros, gostava de saber até que ponto vocês têm conseguido avançar aí com uma adesão forte desta juventude. Segunda pergunta era: quais são os KPIs do Conselho da Diáspora? Quando vocês chegam ao fim do ano, ou ao fim de 3 anos, ou ao fim do mandato, o que é que vocês consideram que foi positivo? Porque uma coisa que eu notava quando vinha a Portugal, não via cá, mas vinha muito, eu via discursos, conferências, problemáticas e via pouca eficácia nas nossas ações, nas nossas associações, iniciativas. E olhando um bocadinho para as diferenças culturais entre quem vive fora de Portugal há muitos anos, e agora há uma realidade um bocadinho diferente, que são pessoas que foram para fora, mas ainda mantêm uma grande ligação. É um bocadinho até uma certa crítica em relação às nossas instituições, que são muito lentas, com pouca eficácia, não só em termos políticos e institucionais, mas também empresariais, redes, etc. E aí também via qual é, no fim de contas, vocês o que é que acabam por conseguir. Fantástico, Carlos. Passamos agora então à Denise. A Denise está em Portugal, mas tem feito um trabalho muito grande à volta da marca Portugal e daquilo que é a capacidade de nós promovermos lá fora. Denise, agradecia também alguma síntese, está bem? Nós temos aqui algumas pessoas e, portanto, eu queria ver se conseguimos que todos falassem. Boa noite. Eu faço uma pergunta muito direta. Como sabe, o Jaime e o João Taborda são oradores de uma pós-graduação que nós estamos a lançar no INDEG, a Escola de Formação de Executivos do ISCTE. Eu dirijo essa pós-graduação com o presidente do INDEG e que tem a ver precisamente com ensinar de forma muito prática a criar marcas de lugares e marcas empresariais que de uma forma colaborativa possam
internacionalizar, alavancar a economia. E eu pergunto ao João Taborda e a mais alguém que queira manifestar-se, já, enfim, Não, não, como tu gostas, dar isto essa possibilidade. é uma só aberta. De que forma é que vê a possibilidade de, criando modelos de negócio baseados no potencial de cada local, e por vezes o potencial não está evidente, até parece um ponto fraco, mas é um ponto forte se for devidamente trabalhado, de que forma é que veem que a diáspora poderia ser atraída para investir em Portugal com estes conceitos de negócio-chave na mão? Conceito pode ter a ver com N coisas relacionadas com o território. Se veem que há viabilidade económica para isso concretizar, e de que forma é que isso se pode concretizar? Com que instituições, com que parcerias, porque se o Jaime me permitir depois partilhar o link do site da pós-graduação. Sim, como tu gostas, então, por favor, então. Do que se Estamos à trata. vontade, como tu gostas. Nós convidámos CEOs de multinacionais, de empresas portuguesas internacionalizadas, especialistas como o Jaime, João Taborda, e portanto convidámos pessoas que estão no terreno para nos ajudarem a sair de fora da caixa da academia e portanto chegarmos aqui a quem está no terreno. Mas gostava de ouvir de facto qual é a vossa opinião sobre esta matéria. Muito obrigada. Realmente o João poderá também dar uma nota sobre isso. Pronto, continuando, temos agora connosco aqui um exemplo de uma empresa de tecnologia que tem feito um trabalho muito bom e que tem tido sucesso no mercado da diáspora. Paulo, queres também dar uma nota sobre isso, muito brevemente? Como é que a diáspora ela própria também ajuda as empresas portuguesas a consolidar negócios? Estou? Paulo Ribeiro, não estamos a ouvir. Estava a ligar o micro, sim. Muito bem, então, de uma forma breve, como é que tem sido esse percurso na diáspora? De forma muito rápida, é só dar uma nota portanto, a Alencar é uma empresa nacional, não é? Portanto, nós somos focados na prestação de serviços em tecnologia de informação e em 2010, 2011 nós decidimos internacionalizar a atividade da nossa empresa e na altura escolhemos o mercado do Benelux e em particular da Bélgica para a nossa primeira tentativa de internacionalização. E só dar nota da importância que a diáspora teve na altura. Não só a ICEP, do ponto de vista institucional e formal, mas o nosso primeiro alvo foram as instituições europeias, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, e as primeiras portas que se abriram a uma pequena empresa portuguesa que teve a ambição de se internacionalizar na Europa foram os portugueses, não é? E foram os portugueses que estavam na altura nas instituições europeias, foram aqueles que nos abriram as primeiras portas para podermos ser hoje creio que a única empresa portuguesa que trabalha há mais de 10 anos com o Parlamento Europeu e com a Comissão Europeia em termos de desenvolvimento de sistemas de informação. Mas não só no Parlamento Europeu e na Comissão Europeia, quer através de pessoas que trabalharam connosco e que emigraram, quer através de amigos que também emigraram, seja para a Bélgica, seja, por exemplo, para o Reino Unido, dois exemplos que posso dar, dois mercados onde a Alencar tem uma presença interessante. E diria que hoje o mercado internacional representa mais de 60% da nossa atividade. Esta rede de portugueses qualificados tem sido particularmente interessante e relevante em tudo o que tem sido o nosso processo de internacionalização. Hoje estamos no Reino Unido, nos Países Baixos, na Bélgica, na Suíça, na Finlândia, e de facto de forma mais informal ou menos informal, mas a verdade é que esta rede tem sido particularmente valiosa para aquilo que tem sido o processo de internacionalização do Alencar e eu queria apenas só deixar essa nota com todos. Muito e bem, agradecer Paulo. à diáspora também. Exatamente. Paulo, muito bom, sim senhor, e muitos parabéns pelo trabalho feito, está bem? Temos aqui uma pessoa que não está na diáspora, mas que tem um filho que está fora, nos Estados Unidos, e que se calhar também nos pode dar um pouco a percepção de como é que é um português estar fora e lidar com ele. António Vidigal, quer-nos dar um breve testemunho sobre isso? Não sei se está a ouvir. Com certeza estou a ouvir, estou. Sim, senhor. Não, com todo o gosto. Eu tenho na prática 2 filhos gêmeos a trabalhar nos Estados Unidos, um fisicamente, outro como expatriado a partir de Portugal, está a trabalhar em nómada digital. Fantástico. A minha filha, portanto, doutorou-se na Alemanha, depois foi trabalhar, é investigadora, portanto, em biologia, na área da cura do cancro.
e inicialmente concorreu, portanto, em Nova Iorque para o Sloan Kettering, que é um hospital que é especialista nesta matéria, e depois ganhou, portanto, um financiamento americano e montou um laboratório em Washington nesta área. Portanto, o laboratório Joana Vidigal, e os americanos são muito engraçados nisso. Qual era o contributo que eu queria dar? Portanto, ela todos os anos contrata pós-docs, não é? Com dinheiro, portanto, com dinheiro do orçamento americano. Ela várias vezes tentou levar pós-docs de Portugal para lá e não tem conseguido. Tentou contacto aqui com a universidade onde estudou, onde fez a licenciatura, portanto, e não tem conseguido. E aqui o contributo que eu queria dar, portanto, é que nestas redes que se falaram, era se calhar importante não esquecer também esses nossos compatriotas que estão na área da investigação, que muitas vezes podem multiplicar, portanto, os nossos fundos de investigação sem qualquer custo para o país, não é? E arranjar uma rede de especialistas em assuntos que nos interessam, dos quais podem sair startups, não é? Muito bem. O caso do meu filho também acho engraçado, quer dizer, que ele trabalha a partir daqui para uma startup americana, no qual tem direção técnica de uma área, e na prática não está, é o único português da empresa, e obviamente é a única pessoa a trabalhar a partir de Portugal. E eu penso que estes nómadas digitais é uma oportunidade também para os nossos filhos, para a nossa juventude, de criar uma rede de pessoas a trabalhar daqui para fora, não é? Portanto, é outra rede que eu vejo com muito interesse, porque tem acesso Muito para bem. já a tecnologias avançadas e a empresas com bastante dinheiro, não é? Era basicamente o Bem, comentário que eu fantástico. queria fazer. Temos aqui também connosco, fantástico, uma belíssima intervenção. Eu já vi que a Cel também quer dizer qualquer coisa, mas antes disso, Cel, vamos só aqui à Ângela Simões, que eu percebi. A Ângela, que tem, digamos que é descendente de português e, portanto, que também nos quer dar aqui um pequeno testemunho. Ângela, não sei se nos está a ouvir. Eu estou. Muito bem. De onde é que nos está a Olá. falar, já agora, se na descrição? Desculpa outra vez. De onde é que nos está a falar? Da Califórnia. San Francisco. Perto de São Francisco, sim. Muito bem, está a falar dos Estados Unidos, sim, sim. Muito bem, diga então. Olá, Ângela. Olá, Carlos. Já vi que se conhece, muito bem. Diga Desculpa, então, eu sou terceira geração, então o meu português não é muito bom. Para mim é mais fácil para falar em inglês. Mas se quiser pode falar inglês, toda a gente aqui fala inglês, como quiser, sinceramente, como achar melhor. Okay, great. Thank you. So yes, I'm third generation Portuguese American. My great grandparents immigrated from Guarda on my mother's side and Terceira on my father's side. Unfortunately, didn't grow up speaking Portuguese, so I agree about having some concerted efforts to promote the Portuguese language within the diaspora, because here, at least here in California, it's very limited opportunities to learn the language. But I work in the automotive and transportation technology sector. I do public relations, and I've also been involved in PALCUS, the Portuguese American Leadership Council of the United States, for over 20 years now. So very happy to be part of this group and improve my Portuguese as well. Muito bem. Thank you very much, Angela, and we hope that in the future you can participate in other things you are going to do, okay? It's important and interesting. Eu vi que a Cel Moraes e o Carlos querem dizer qualquer coisa, digam, e depois eu passo ao João Taborda. Cel. Eu estava a fazer clap, portanto eu gostei muito da intervenção do António Vidigal e portanto estava só mesmo a colocar aqui o icon de bater as palmas, não era para dizer nada. Bem, e o Carlos também, penso eu, não? Ou não? Eu também, mas já agora queria dizer em relação à Cel Moraes que eu encontrei muitos portugueses que foram para fora, Brasil, Estados Unidos, etc. Dizem, não, eu vim para só durante 1 ano ou 2 anos e olha, já passaram 30 e ainda aqui estou. E quando a Cel falou, fez-me lembrar isso. Ok. Muito bem. João, vamos agora então a uma segunda nota de comentários para passarmos à última ronda, está bem? Combinado, João. Bom, começando pelos pontos do Carlos Oliveira. Nós, de facto, para não estender mais a apresentação, Carlos, mas nós temos 2 iniciativas, uma chamada .pt e outra Erasmus+,
que são iniciativas ligadas à formação em Portugal e a programas para formação em Portugal, para vinda a Portugal para formação, treino, o que se quiser chamar, de lusodescendentes de segunda e terceira geração. Portanto, podem ser estágios, podem ser programas de curta duração. Nós estamos a olhar para isso, para além do projeto da Diáspora Jovem que vos falei, mas estamos também a olhar para essa componente. Em termos de KPIs, nós medimos quantos conselheiros temos a mais do que o ano passado, quantos entraram, quantos saíram, qual é o balanço, quantos eventos atendemos o pedido do Presidente da República, qual foi o nível de participação, qual foi a rentabilidade desses eventos. Portanto, obviamente, por tudo isto nós precisamos de uma sustentabilidade financeira e procuramos todos os eventos que realizamos serem sustentáveis financeiramente. Portanto, esse é o tipo de números que nós olhamos hoje. O número que queremos olhar para o futuro é, claro, os projetos concretos que, através da rede da diáspora, nós conseguimos apoiar ou incentivar. Às vezes perdemos um bocadinho, não temos ainda os mecanismos para acompanhar tudo o que acontece, sobretudo à medida que o networking se vai multiplicando, mas para já, Carlos, é assim que nós estamos a medir as coisas, mas daqui a uns anos vamos querer dizer que este projeto aconteceu em Portugal, gerou não sei quantos empregos, aquele negócio foi apoiado e cresceu X ou Y num determinado país. Há alguns exemplos que estamos a trabalhar e construir para medir também dessa forma. Denise, em relação ao seu ponto, eu acho que eu juntaria o seu ponto um pouco ao ponto do Paulo Ribeiro. Porquê? Porque quer quando trazemos negócios para Portugal, de investidores estrangeiros ou investidores portugueses em cima da marca Portugal, quer quando ajudamos as empresas, ou como foi, enfim, como oxalá conseguíssemos um dia ter vários exemplos como os do Paulo Ribeiro, usar a nossa rede e sobretudo, a influência dos membros dos nossos Conselhos de Portugal no mundo para apoiar, porque muitas das vezes, portanto, cá em Portugal, nós temos condições institucionais para que trabalharmos a prioridade de alguns destes projetos e fora temos conselheiros com influência que podem ajudar, por exemplo, com algum tipo de aspecto de implementação de um projeto, ligação a agências locais, angariação de clientes. Às vezes são pessoas que, pela sua influência que têm, com meia dúzia de telefonemas, se calhar conseguem coisas que o investidor, quer que venha para Portugal, quer que esteja fora, tem dificuldade em conseguir. Portanto, e nós aí, a nossa rede às vezes até nos cobra no sentido de quererem ajudar mais, quererem participar mais, e temos alguns exemplos em que nos procuram para ajudar a angariar financiamento, a angariar investidores, e nós, enfim, procuramos pôr a rede à disposição. O António Vidigal falou nos filhos, este exemplo da diáspora jovem, fiz referência. Esse tema é um tema que nós vamos discutir a semana que vem, como é que nós priorizamos. Esse caso, por exemplo, do seu filho, que trabalha em Portugal para uma entidade externa, como é que isso é tratado em termos de diáspora jovem? A nossa palavra aqui é contribuir. Esteja ele cá, esteja ele fora, que projetos é que nós podemos ter para que ele tenha estímulo para contribuir, para, de certa forma, se manter próximo do país e não perdermos de vista, e depois ser mais difícil recuperar um contributo dele para o país, que pode ser muito importante. E, enfim, isso liga também ao ponto e ao próprio percurso da Ângela. Obviamente, Ângela, nós temos muito interesse em olhar para essas comunidades, temos muito interesse em que pessoas como a Ângela, sobretudo de segunda e terceira geração, e que nós, por exemplo, no Canadá, Portugal, tivemos 2 ministros no Ontário, descendentes de portugueses. Portanto, às vezes a segunda e a terceira geração começa a ter papéis de altíssimo relevo onde estão, e isso pode ter um valor brutal para Portugal, mas nós também temos que ser capazes deste lado de chegar a vocês e de criar as iniciativas que nos ajudem a que vocês vejam valor em contribuir para o país. Muito bem. Pronto, vamos passar para mais uma ronda, para que precisamos ter aqui mais 2 ou 3 notas antes de terminarmos. Nós temos aqui connosco o João Palmeiro, portanto, que é o presidente da Associação Portuguesa de Imprensa, um homem que conhece muito bem os mídias a nível internacional. João, quer nos dar alguma perspectiva sobre aquilo que, na sua opinião, tem sido também o papel da imprensa
na promoção da diáspora e na dinamização destas redes internacionais? Não sei se ouviu o João, peço desculpa. Eu creio que queria, Jaime. Obrigado e boa tarde a todos. Muito bem. Mas aquilo que eu tenho para dizer é tão triste, Mas tudo bem, é então, estamos aqui com tão isso. desincentivante, e é tão velho, é tão velho. Há 10 anos tínhamos mais de 350 mil assinantes de jornais portugueses na diáspora. Já me vão todos dizer, mas esses jornais já acabaram. Em papel. Não, não acabaram. Em papel, ainda menos, porque hoje em dia estamos a descobrir coisas muito interessantes sobre a memória no papel e a memória digital. A memória no sentido de guardar digitalmente. Hoje em dia há menos de 150 mil. Perderam-se, naturalmente, morreram, fartaram-se, enfim, muitas coisas. Portanto, do ponto de vista do negócio que eu represento, é extraordinariamente desincentivante. Eu, se vos dissesse alguma coisa, diria assim: o sítio onde eu estou, que vocês só conseguem ver um pouco, é a Embroteca que eu estou a montar numa terra chamada Alcáçovas, e que se essa terra não existisse, nós não estávamos aqui a falar. Porque o Tratado de Alcáçovas, 1479, foi feito quando o rei de Portugal ainda não sabia que existia o Brasil e o rei de Espanha ainda não sabia que o Colombo tinha chegado onde chegou. Diferente do Tordesilhas, que já não tem nenhuma das valências que teve o Tratado de Alcáçovas. E foi o Tratado de Alcáçovas, ao dividir o mundo em Norte e Sul, que nos permitiu ter a diáspora como nós temos. E esta ideia de que aquilo que nós temos que dizer às pessoas, eu há muitos anos que tenho dito a governantes em Portugal que é o seguinte: querem falar com a diáspora, comprem telenovelas bem feitas sobre Portugal. Muito bem. Rabo de peixe foi o que foi. Vamos ver se alguma vez servir para alguma coisa. Mas, portanto, o que eu quero dizer, e apenas, e termino já, Jaime, é que tenho muita pena, mas ninguém quer saber de como é que se comunica com a diáspora. E as pessoas que me vêm dizer, não, diga lá que eu faço, estão a ver só o espelho. Estão a pensar como é que se comunica com eles próprios, com o que está para trás deles na sua saída mais ou menos recente de Portugal. Acho que foi muito a propósito, Jaime, ter-nos pedido para estar aqui, e eu tenho pena de não ser mais otimista. Obrigado. Muito bem, sim senhor. José Massussa também é um português que tem estado pontualmente fora, esteve em Angola também há algum tempo. João, José, quer dar também uma nota, também daquilo que é a tua visão de quando se vai para fora de Portugal fazer projetos e trabalhos e depois se volta, como é que esta dinâmica funciona? José Massussa, não sei se está a ouvir. Penso que haverá aqui um problema qualquer de comunicação. Muito bem. Pronto, eu não tenho mais nenhuma pessoa. Há mais alguém que quer fazer algum comentário? Eu tinha uma pergunta, se houver espaço. Sim, exatamente. Estamos a É, chegar às 7h15. não sei se o Sim, João pode comentar, ou outros, esta questão do voto das pessoas que vivem no estrangeiro. O voto é muito importante. A uma certa altura era muito difícil as pessoas recensearem-se, os consulados eram distantes, não funcionavam, só havia 10 dias no ano, 20 dias do período de recenseamento, e conseguiu-se abrir o recenseamento para quem queria toda a altura do ano. Mas a uma certa altura, eu não acompanhei isto muito, ficou quase obrigatório. E então nós temos altas taxas de abstenção nos círculos fora da Europa e na Europa, que são totalmente artificiais. Não são que as pessoas decidam se abastecer. Eles simplesmente nem sabem às vezes que estão recenseados ou não têm a motivação para votar e acabam por estar recenseados. Isto dá um mau nome ali às comunidades portuguesas que vivem no estrangeiro, de desinteresse. Muitas vezes aqueles que querem votar não sabem, não estão bem informados, especialmente aqueles mais antigos. Como é que vocês veem esta questão que é muito importante, que é a eficácia do voto político, não é? Nas presidenciais já está mais ou menos,
Agora, ali nas legislativas, vocês abordam essa questão de alguma forma ou ficam só na questão empresarial, social e de redes? Muito bem, pronto, João Pedro, vamos aproveitar para responder às questões e se calhar depois fazer uma nota final sobre a sessão. Pronto, estamos a chegar às 7h15 também, que é o nosso timing habitual, está bem? Combinado já. Bom, em relação ao ponto Desculpa, do João João, Paulo, já para não falar da ineficácia muitas vezes desses sistemas de votação, não é? Que levam que as pessoas não consigam votar. Peço desculpa. Muito bem. Sim, senhor. para essa, Carlos. Em relação ao ponto do João Palmeiro, bom, nós tentamos, e, enfim, e temos investido bastante dos nossos recursos no tema da comunicação. Nós, dentro do projeto dos núcleos, temos um acordo com o Jornal de Notícias para entrevistas de alguns dos nossos conselheiros, enfim, dar alguma visibilidade e, sobretudo, cientes dessa questão, nós investimos na ferramenta que vos falei, no All-in-One, e nós vemos, João, o desafio que é mesmo pessoas, às vezes, de alta formação, entrarem numa rede em que comunicam, em que respondem umas às outras. E é nesse ângulo que temos abordado a comunicação e procurar, e até esse exemplo do projeto dos núcleos, criar essas plataformas mais próximas das pessoas de acordo com continentes, nós procuramos também, a partir daí, melhorar essa comunicação. Temos os instrumentos mais para chegar às massas da diáspora, temos o site, temos as redes sociais, e por aí também estamos a tentar fazer alguma coisa nesse aspecto, enfim, e temos inúmeras colaborações de entrevistas com publicações que tentam chegar, vou lembrar da Diáspora Lusa e outros meios que procuram chegar à diáspora. Mas, sobretudo, a nossa prioridade tem sido na comunicação mais interna e ligar os pontos entre a nossa rede de conselheiros. No ponto do Carlos Oliveira, Carlos, nós de facto estamos num ambiente do MNE, mas ainda não é um tema que nos tenham trazido pela primeira vez. Nós ainda não intervimos diretamente neste tema, não está, como disse, no core daquelas 4 atividades, mas eu pus aqui uma nota, Carlos, porque este ano foi ano de eleições recentes no Conselho das Comunidades e talvez, para não reinventarmos a roda, talvez seja um tema que eu vou ver com o Pedro Pereira da Silva, que é o nosso colega da direção, que está a coordenar essa interface com o Conselho das Comunidades e, enfim, porque talvez seja por aí um caminho, perceber o que é que se pode fazer e de que forma é que a nossa rede da diáspora pode também incentivar e nós, através das nossas plataformas de comunicação, lembrar quando é que é dia de eleições e onde é que as pessoas podem votar. Talvez por aí, Carlos, nos esteja aqui a dar uma ideia onde, enfim, nós não lideramos isso nas nossas prioridades, mas dentro das parcerias que temos, pelo menos ter uma conversa e perceber se a rede que, entretanto, consolidamos pode dar uma ajuda. João, uma nota final para encerrarmos? Sim, já, olha, para agradecer e, enfim, eu espero ter contribuído e feito valer o tempo das pessoas, sobretudo o nosso posicionamento é com o alto patrocínio que temos e com o envolvimento da Presidência da República, continuarmos a tornar a foto do Cidadela cada vez menos importante em termos relativos a tudo o resto que fazemos. A nossa busca é pelos projetos certos que levem a quem esteja na diáspora, sinta que está a contribuir. Há um conselheiro, há um membro do nosso Conselho Consultivo que diz que isto é uma espécie de operação coração. Ou seja, e nós vemos isso, há pessoas que querem contribuir, há pessoas alguns membros da diáspora até olhar para possibilidades de voltar para Portugal, mas sobretudo perceber como é que, através do Conselho, têm uma ligação a Portugal e encontram uma iniciativa e uma via para contribuir. Quer seja a decisão ficar fora ou voltar para Portugal. Nós nunca entraremos no tema de se as pessoas devem sair ou se as pessoas devem voltar, porque nós entramos no tema e, enfim, voltando ao ponto da Denise,
no fundo, esta operação de colonização também liga muito à marca Portugal, e o que nós queremos é que façam o que fizerem, decidam o que decidirem fazer em termos de atividade naquelas 4 áreas, darmos ideias, darmos uma base para que as pessoas contribuam para o país se assim entenderem, não é? E se assim se sentirem bem com isso, não é? Obviamente, nós procuramos fazer a nossa parte. Qualquer membro da direção trabalha pro bono e paga as suas cotas, portanto, é um pouco isso que temos procurado mobilizar. São pessoas que queiram contribuir para o país, para os seus desafios e para o seu desenvolvimento e para a reputação de Portugal, e mais uma vez também, portanto, com o tema da marca Portugal. Portanto, Jaime, sabem sempre onde me encontrar, ideias, sugestões, críticas, contributos, cá estaremos. Muito bem, João Pedro. Pronto, uma nota também de agradecimento mais uma vez. Eu só queria deixar aqui mais 2 mensagens, porque esta é a nossa última Smart Discussion deste ano. Nós temos, obviamente, muitos outros fóruns, mas este é um fórum privilegiado. A primeira nota é de que vamos iniciar no próximo ano as Smart Discussions no dia 8 de janeiro, às 6 da tarde, com o Martin Wolf, que vai fazer uma sessão muito especial sobre o próximo ano. Vamos ter 2 ciclos, um sobre os 50 anos da democracia, porque, como todos sabemos, no próximo ano celebramos 50 anos da democracia em Portugal. Já temos confirmadas 2 sessões, uma com o historiador Rui Ramos, que nos vai falar um pouco da história destes 50 anos e dos seus desafios. Uma segunda com o Daniel Inerarati, que é um dos maiores pensadores da atualidade e, portanto, que nos vai dar a sua visão sobre o tema. E o outro ciclo que vamos ter tem a ver com os 30 anos do relatório Porta. Portanto, há 30 anos, Michael Porta esteve em Portugal, fez um grande estudo que ficou, na altura, muito conhecido sobre a competitividade da economia portuguesa. 30 anos depois, como é que estamos? E vamos começar no dia 15 de janeiro, numa sessão que vai ter 2 intervenientes muito interessantes. Um é o nosso amigo Daniel Traça, que também faz parte do grupo e, como sabem, foi o Dean da Nova Business School até há pouco tempo. E outra é a Sara Maximiano, que é uma economista muito reputada e que vai ser a futura presidente da ANACOM. Uma nota final, e com isto termino, no dia 20, às 6 da tarde, temos o nosso encontro de Natal no Teatro Thalia. Vai ser um momento muito inspirador e quem tiver agenda e estiver por Lisboa, será bem-vindo. Muito obrigado a todos, boa semana e continuamos, está bem? Muito gosto. 10. Deus, abraço. Obrigado, John. Obrigado. Todo abraço, obrigado também. 10, obrigado.